Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Sejusc de Muriaé realiza ações na primeira Semana Nacional da Regularização Tributária. TJMG promove reuniões de trabalho sobre nova lei de licitações. Casos de extravio de bagagem são resolvidos com a conciliação por meio do Sejusc, sem a necessidade de processo judicial. STF decide que Congresso Nacional deve regulamentar licença paternidade em um prazo de 18 meses. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Casos de extravio de bagagem são resolvidos com a conciliação por meio do Sejusc, sem a necessidade de um processo judicial. Acompanhe a reportagem especial com Kátia Matos. Os casos de extravio de bagagem são comuns. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, é fácil encontrar passageiros que tiveram a mala extraviada. Em uma viagem para a Dinamarca, o professor Teotônio Marques relatou que a bagagem dele e a da esposa foram parar na Alemanha. Depois você perde o controle da bagagem, você não sabe o que vai acontecer. Se está levando para o voo certo. Lá em Lisboa, a gente tinha que fazer a conexão para Copenhague, na Dinamarca. E aí eles se atrapalharam quando a gente procurou a mala cadê. Tinha ido para Nuremberg, na Alemanha. Fomos pro hotel, depois compramos lá umas roupas, estava fazendo um friozinho lá, uma blusa e tudo. O importante é que a gente não ficou assim, nervoso, nem se descabelando. O importante é isso. A oficial judiciária do Juizado Especial do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Semiramis de Castro, disse que um dos casos mais diferentes que ela atendeu foi o extravio de uma cadeira de rodas. A cadeira deveria descer em Confins, onde foi o desembarque da passageira cadeirante, mas foi parar em São Paulo. A passageira recorreu ao Juizado Especial do Aeroporto Internacional de Confins e conseguimos intermediar a passageira com a companhia aérea, sendo possível essa conciliação, fazendo com que a companhia aérea devolvesse no domicílio da passageira a cadeira de rodas. Diante de um extravio de bagagens, a primeira atitude que o passageiro deve tomar é procurar o setor responsável e informar a perda. E há regras impostas para as companhias aéreas por meio de uma resolução da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. De acordo com as normas, se a bagagem for extraviada em um voo doméstico, a empresa tem até 7 dias para localização e devolução ao passageiro. Mas se a mala sumiu durante uma viagem internacional, o prazo passa para 21 dias. E se dentro desse período de 28 dias não houver a devolução da bagagem, a companhia aérea é obrigada a indenizar o passageiro. O prazo para o pagamento da indenização é de 7 dias. De acordo com o coordenador do Juizado Especial do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, juiz Leonardo Moreira, o valor pode chegar a R$ 2.000. Se o passageiro ou a passageira que se sentiu lesado, que tem uma reparação de valor maior do que esse, ela tem a possibilidade de ajuizar uma ação no juizado especial. Se o valor for até 20 salários mínimos dessa indenização, ela não precisa de advogado. Se for um valor superior a isso, ela precisa sim contratar um advogado ou advogada. E ela vai relatar quais eram os itens que estavam nessa mala, como também pode pedir danos morais se esse extravio dessa bagagem causou a ela danos, aborrecimentos, abalos psicológicos e transtornos, em razão da ausência dessa bagagem no seu destino. A gente recebe aqui muitas reclamações de passageiros com reclamações diversas, e uma delas é em relação ao extravio de bagagem. As servidoras do juizado do aeroporto tentam uma conciliação imediata. Elas registram essa reclamação do passageiro ou da passageira, convidam então as representantes das companhias aéreas e ali estabelecem abrem uma possibilidade de conciliação. Em mais de 90%
dos casos, desses atendimentos, é sim obtida uma conciliação para encaixar o passageiro no próximo voo ou para estabelecer formas de uma indenização prévia ou algum outro parâmetro que atenda os interesses do passageiro e da companhia aérea. Vale reforçar que quase todos os casos de extravio de bagagens são resolvidos com a conciliação por meio do Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania, sem a necessidade de um processo judicial. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. Sejusc de Muriaé realiza ações na primeira Semana Nacional da Regularização Tributária. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. O município de Muriaé, na zona da Mata Mineira, e o TJMG assinaram, durante a primeira Semana Nacional da Regularização Tributária, um protocolo de intenções para adesão ao programa Execução Fiscal Eficiente, desenvolvido pela Corte Mineira. Entre os objetivos estão a promoção de ações que visem a redução dos processos de execuções fiscais municipais por meio de conciliação pré-processual, protestos e outros meios extrajudiciais. O intuito é reduzir a taxa de congestionamento e a excessiva judicialização, racionalizando custos e propiciando maior celeridade no julgamento dos processos. A Semana Nacional da Regularização Tributária tem como diretrizes a atuação cooperativa como base para a solução de conflitos tributários, a transparência e a priorização de soluções consensuais em disputas pela matéria. Atualmente, tramitam nas 4 varas cíveis da comarca de Muriaé 3.284 ações de execuções fiscais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. TJMG promove reuniões de trabalho sobre nova lei de licitações. As informações com Cristina Mara. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu reuniões de trabalho sobre a aplicação da nova lei de licitações, que traz normas para as licitações e contratações no âmbito da administração pública. Foram 2 encontros realizados nos auditórios da Corregedoria Geral de Justiça e da EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, com a participação da equipe técnica da Diretoria Executiva da Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio. Os encontros foram abertos a profissionais de todos os setores do TJMG, especialmente aqueles que lidam com as contratações no dia a dia. Mais de 150 pessoas se inscreveram para participar. A nova lei de licitações foi sancionada em abril de 2021. Contudo, para que a administração pública se adaptasse às novas diretrizes, as leis anteriores que tratavam do tema foram prorrogadas até o fim deste ano. A juíza auxiliar da presidência, Raquel Gomes Barbosa, responsável pela área de compras de bens e serviços do TJMG, fez a abertura das reuniões de trabalho. Ela afirmou que a nova lei tem o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública mediante a previsão de instrumentos e mecanismos que assegurem a adequada e transparente aplicação dos recursos públicos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. A seguir no próximo bloco. Proposta do TJMG para o prédio Rainha da Sucata é apresentada ao autor da obra. E ainda, STF decide que Congresso Nacional deve regulamentar licença paternidade em um prazo de 18 meses. São 6h10. Nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Magistrados e servidores do Núcleo de Voluntariado e do Comitê Pop Rua Jus realizaram nesta quinta-feira uma confraternização com moradores da ocupação Anita Santos, na Avenida Tereza Cristina, no bairro Prado, em Belo Horizonte. No local foram doados brinquedos e material escolar para as crianças e adolescentes da ocupação, além de alimentos para as famílias. O espaço abriga atualmente 20 famílias
famílias, com um total de 61 pessoas, sendo 20 crianças e adolescentes. Diversos brinquedos foram entregues nominalmente às crianças e aos pais daquelas que frequentam a escola. Também foram doados cerca de 250 quilos de alimentos, arrecadados por meio dos servidores para a campanha Natal Sem Fome, liderada pela equipe dos seguranças do Fórum Lafayette, na unidade Raja Gabalha. Proposta do TJMG para o prédio Rainha da Sucata é apresentada ao autor da obra. As informações com Mércia Lívia. O edifício Tancredo Neves, conhecido como Rainha da Sucata, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, vai abrigar a nova sede da Orquestra Jovem e do Coral Infanto-Juvenil do TJMG. O projeto social do Judiciário Mineiro tem como protagonistas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou que vivem em instituições de acolhimento. O prédio Rainha da Sucata é uma das edificações mais icônicas da arquitetura pós-moderna em Minas Gerais e no Brasil. O edifício, que pertence ao estado de Minas Gerais, foi vinculado oficialmente ao TJMG em novembro deste ano, por meio da assinatura de um termo de vinculação. No início de dezembro, servidores da Gerência de Projetos do Tribunal de Justiça se reuniram com o arquiteto que projetou o prédio, Silvio de Podestá, para a apresentação da proposta do TJMG para a edificação. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. STF decide que Congresso Nacional deve regulamentar licença-paternidade em um prazo de 18 meses. Renê Almeida tem os detalhes. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão legislativa sobre a regulamentação do direito à licença-paternidade e fixou o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional edite lei nesse sentido. Após o prazo, caso a omissão persista, caberá ao Supremo definir o período da licença. Para o plenário, a licença de 5 dias prevista no ato das disposições constitucionais transitórias há mais de 3 décadas é insuficiente e não reflete a evolução dos papéis desempenhados por homens e mulheres na família e na sociedade. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs que, após o prazo de 18 meses, caso a omissão persista, o direito à licença-paternidade deveria ser equiparado ao da licença-maternidade. Contudo, após reunião deliberativa, os ministros estabeleceram que, se o Congresso não legislar ao final de 18 meses, o Supremo fixará o prazo de licença. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. 6h15, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E continue acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite para você, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau!